Então, pessoal, o assunto que eu vou falar com vocês é velocidade crítica. Tá? O que é velocidade crítica? É uma velocidade que você consegue correr num limite, vamos dizer assim, entre a atividade aeróbia, no limite da atividade de intensidade aeróbia, de metabolismo aeróbio, para transição, né, para atividade anaeróbia. Isso é muito próximo do limiar anaeróbio. Essa velocidade crítica é também por alguns aí apontado como uma velocidade de limiar, uma velocidade ali do limite em que você consegue produzir energia de forma aeróbia. Tá? Por isso, velocidade crítica. Né? E, inclusive, tem pessoas hoje que calculam também de outra forma a velocidade crítica, de formas mais simplistas, mais objetivas, diretas, mas eu vou passar aqui a forma tradicional, a original. Por quê? Para que você entenda, né, como que é estruturada a ideia da velocidade crítica. Tá? Então, primeiro, ela apresenta elevados índices de correlação com a velocidade do limiar anaeróbio e corresponde a cerca de 90 a 95% da velocidade de VO2 máximo. Então vejam, por que a velocidade de VO2 máximo ela é mais alta, vamos dizer assim, né? Porque o limiar anaeróbio estaria próximo do que de 90, 95% da velocidade de VO2 máxima, é isso? Depende de cada um. Tá? Se alguém, por exemplo, entrar no metabolismo anaeróbio de uma forma expressiva com 80% da sua capacidade de VO2 máximo, isso é possível, é porque você tem um certo nível de treinamento. Se entrar com 70%, é outro. Se entrar com 90%, 95% é outro nível de condicionamento. Então, na minha opinião, esses níveis aqui que a Bilar, né, apresentou são níveis bem altos de VO2 que para você realmente correr aqui é que você tem um ótimo condicionamento de limiar anaeróbio. Tá? Isso é muito treinável. Não é porque você tem capacidade de consumir oxigênio tal que você vai consumir aquilo e não vai usar o sistema anaeróbio. Porque você pode romper o limiar anaeróbio bem antes disso. E a 70%, 80% do que você consumiria, ou teria capacidade, né, de consumir de VO2, pode acontecer de você já usar de forma expressiva o sistema anaeróbio. Porque o sistema anaeróbio está ali disponível. Né? E se você não tem treinamento para isso, condicionamento para isso, você vai usar de forma expressiva, vai ter um fluxo grande glicolítico, produzir uns hidrogênio, baixar pH, etc. E vai desistir do exercício. Tá? Se não desistir, vai ser desligado da tomada. Né? Não tem como prolongar uma atividade em ambiente anaeróbio. Essa intensidade ela é semelhante àquela alcançada numa corrida competitiva de 10 quilômetros. Então, quando a gente começa a ver essas observações feitas aí por autores, por pesquisadores, a gente começa a perceber que a velocidade crítica ela não é uma coisa infinita, ilimitada. Ah, porque está no limiar ou um pouquinho abaixo do limiar, você tocaria infinitamente. Não é assim. Na verdade, ela funciona bem para provas em torno de 10 quilômetros. Isso é, a gente está falando em torno de meia hora, pessoal. A velocidade crítica ela funciona bem por uma meia hora. Essa é a verdade. Seu conceito tem por base a relação hiperbólica entre intensidades de esforço pré-determinadas e seus respectivos tempos até exaustão. O que ela quis dizer com isso daqui? Ela quis dizer sobre isso daqui, ó, pessoal. O que a gente olha aqui? É um modelo matemático a velocidade crítica. A velocidade crítica é diferente do VO2, que a gente está olhando lá, consumo de oxigênio, é diferente lá do limiar anaeróbio, que a gente está olhando ou o lactato sanguíneo, ou a frequência cardíaca, ou a expiração, né, o limiar ventilatório, a expiração de gás carbônico. Não, aqui a gente está olhando um modelo matemático. A gente está vendo aqui, ó,
uma reta que é formado entre duas distâncias e os tempos que foram feitas e que relação que ela tem entre essas distâncias, no ponto de vista de inclinação dessa reta. Eu sei que eu só estou falando russo até agora, mas a gente já vai ver na prática a coisa. Ó. A velocidade crítica pode ser calculada por meio do coeficiente angular da reta de regressão linear entre duas distâncias pré-determinadas e seus respectivos tempos. Então, duas distâncias pré-determinadas. No caso aqui, foi feita uma distância de 1.000 metros e uma de 3.000 metros. O que é isso? Você corre 1.000 metros num dia e você corre 3.000 com pelo menos 24 horas de intervalo, ou no outro dia, ou ainda 2 dias depois, tá? Você vai fazer essas duas corridas e você vai anotar o tempo que você demora para fazer 1.000 metros, claro que é 1.000 metros máximo, né? E 3.000 metros máximo. E aí você vai ter um tempo para cada um deles. Esses tempos eles não são proporcionais. O que eu estou falando? Se você faz 1.000 metros num tempo X, você não faz 3.000 metros em 3x. Você demora mais de 3x para fazer os 3.000. Porque o 1.000 é só 1.000. Na hora que você junta 3 vezes ele, não dá exatamente 3 vezes. Você vai perder mais tempo. E é essa relação que vai determinar a sua velocidade crítica. Essa diferença entre essas distâncias e essa relação entre os tempos obtidos. Para isso, é formado essa reta, é formada aqui, na verdade eu fiz um print do Excel, tá? Você coloca a equação no Excel e depois tá tudo certo, né? Não precisa ficar criando isso aqui toda hora. Mas é colocado quais as distâncias, né? Foram escolhidas 1.000 e 3.000. Podia ser 1.500 e 5.000, tem pessoas que fazem, tá? Mas eu sempre usava 1.000 e 3.000. E aí tem o tempo em segundos, ó, a distância está em metros. O tempo está em segundos, que foi feito aqui, 200 e poucos segundos para os 1.000 metros, né? E 700 e tantos segundos lá para os 3.000 metros. Só para vocês verem, se fosse 200 vezes 3, daria 600 e pouco aqui. Ó. Não dá 600 e pouco os 3.000, dá 700 e tanto. Então, e essa relação aqui ó, é feita uma reta de regressão linear. O que significa isso? Tem uma equação de reta que está aqui, ó. Não sei se vocês lembram lá da matemática, mas toda reta tem que ter pelo menos 2 pontos para formar uma reta, que é o caso aqui. E toda reta forma uma equação. E essa equação é y igual a ax mais b. Toda reta tem essa equação. O y é o eixo y, o x é o eixo x. O a é o coeficiente angular. Tá? O a é isso daqui, ó. Inclinação. Tá? O a é a inclinação. Eu lembro que é o primeiro número, é o que multiplica o x aqui. É a inclinação. Tá? Então, a inclinação, que é o A, ele vai te dar a velocidade crítica em metros por segundo. Então, veja bem, eu não preciso calcular nada aqui. Tá? A equação da reta ela vai aparecer para mim no Excel. Se eu colocar ali para aparecer a equação dessa reta formada, vai aparecer aqui assim, ó. Y igual a 3,7, que multiplica o x, mais 222. O que é esse número aqui, ó, que multiplica o x? É esse coeficiente angular aqui, ó. É a inclinação da reta. É 3,7. O que significa esse 3,7? A velocidade crítica, em metros por segundo. Por que em metros por segundo? Porque a distância está em metros e o tempo está em segundos. Então eu vou ter em metros por segundo a velocidade crítica. Então esse sujeito que correu 200 e poucos segundos, né, para 1.000 metros e que correu lá em 750 segundos 3.000 metros, a velocidade crítica dele é 3,7 metros por segundo. 3,7 metros por segundo dá quantos quilômetros por hora? Né? Isso daí você pode botar automático no Excel, mas é só multiplicar por 3,6. Né? Sempre que a gente tem
em metros por segundo e quer saber em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. E se tiver em quilômetros por hora e quer saber em metros por segundo, divide por 3,6. Tá? Então, são coisas matemáticas. Né? Então, se eu pegar aqui, 3,7 vezes 3,6, vai dar 13,3 quilômetros por hora. Então, esse sujeito aqui, desse exemplo, ele consegue correr a 13,6 quilômetros por hora, que é 3,7 metros por segundo, no limite aeróbio dele. Numa explicação aqui matemática, pessoal. Então, dentro de um modelo matemático. E é por isso que tem muita gente que torce o nariz com isso aqui, mas tem muita gente que experimenta isso na prática e gosta, e percebe que tem muito a ver isso, tá? Porque está levando em consideração essa relação da inclinação entre o que você faz em 1000, por exemplo, e o que você faz em 3000, que tem um componente maior ali, né? Que é levado em consideração para esse cálculo da inclinação, ok? Esse outro número aqui, pessoal, que é o B da equação, que deu 222, é uma outra situação. É o componente anaeróbio, o AWC, Anaerobic Work Component. Né? Então, o que é isso, componente anaeróbico em metros? Seria a quantidade de metros que você percorreria de forma anaeróbia nesse contexto de velocidade crítica. Então, se você correr lá 10 quilômetros, né, que seria a proposta da velocidade crítica, você faria 222 metros, teoricamente, de forma anaeróbia. E o resto de forma aeróbia. Tá? Esse componente ele parece interessante, precisa de mais pesquisas, precisa de mais gente identificando melhor isso e falando sobre isso, tá? Mas a velocidade crítica, que foi o meu objeto de interesse também na minha especialização, ele é bem mais estudada. Então a inclinação dessa reta é a velocidade crítica e a interceptação, que é o B, onde intercepta com o eixo Y, né? Essa reta ela vai ter um momento que ela corta o eixo Y. Ela está cortando em 222 aqui. E isso significa, esse 222, onde corta aqui, que esse é o componente anaeróbio, tá? Dentro desse modelo matemático. Tá? A partir disso daqui você pode definir estratégias de treinamento. Se você vai fazer, por exemplo, um trabalho intervalado, como é o meu caso, eu colocava os caras para treinar no intervalado com velocidades acima da velocidade crítica. Se eu ia dar tiro de 200 metros, esses tiros de 200 metros era 130% da velocidade crítica, não era 100% da velocidade crítica. 100% da velocidade crítica era para o cara correr meia hora. Né? 95% da velocidade crítica, 100% da velocidade crítica era para correr contínuo. Intervalado, eu jogava acima da velocidade crítica. Intervalado vai ter intervalos de recuperação. Eu ia dar tiros de 600 metros a 110% da velocidade crítica. Tiros de 400 metros a 120% da velocidade crítica. Tiros de 200 metros a 130% da velocidade crítica. Tá? Então, acima dessa velocidade. E, concluindo aqui, pessoal, aquilo que eu estava falando, né? Teoricamente, o exercício poderia ser mantido indefinidamente, embora ocorra fadiga, por diversos fatores como depressão do glicogênio, desidratação, ou ainda, né, acúmulos de íons hidrogênio e lactato nos músculos e no sangue. Tá? Então, você não consegue ficar infinitamente na velocidade crítica. Tá? A proposta aqui é para uma corrida aí na casa, como eu falei, dos 10 quilômetros, ok? Vai durar uma meia hora. Mas, finalizando, é um método matemático, né? Você pensa assim, mas qual que é o componente fisiológico, o método fisiológico? É um modelo matemático, pessoal, tá? É um modelo matemático que, obviamente, leva em consideração performances obtidas em testes. Então, você fez o teste de 1000 metros, fez o teste de 3000,
E aí, qual é a performance? Os dois têm que ser máximo, não dá para economizar em nenhum, senão dá problema. Quais as performances que você obteve? Quais as performances? Tal e tal. Como eu falei, se aqui fosse 200, aqui é 600? Não é 600, é mais de 700. E aí, por que isso? Porque você tem um outro componente ali. Né? Você não consegue manter o que você faz em 1000 3 vezes. E é essa diferença que vai influenciar na inclinação dessa reta e que vai influenciar na velocidade crítica. Tá, pessoal? Só para fechar aqui, se alguém tiver daí alguma pergunta, ó, eu usava isso aqui que eu montei no Excel, tá? Eu montei no Excel aqui para treinamento também, né? Então, o que acontecia? Tá lá, né, os testes em metros aqui, 1000 metros e 3000 metros, e eu botava aqui o tempo, minutos e segundos, porque daí ficava mais fácil para calcular aqui, né, era minutos vezes 60 mais tantos segundos, dava o tempo aqui em segundos. Foi assim que eu montei aqui na época. Então eu botava aqui o tempo, por exemplo, 4 minutos e 4 segundos, 12 minutos e 33 segundos. E aí estava aqui o tempo em segundos para cada uma delas. Ele já calcula a velocidade crítica. Se vocês olharem aqui, ó, é uma fórmula. Que fórmula que eu coloquei? É uma fórmula do Excel, se chama inclinação. Por quê? Porque é a fórmula da inclinação dessa reta que é formada aqui, ó. Ele leva em consideração aqui, ó, o B6 e o B7, tá? Que são as distâncias de 1000 e 3000, que estão no eixo Y, e o E6 e o E7. O que está no E6 e E7? O tempo obtido em segundo para essas distâncias. Então, é formada uma reta aqui, entre esses tempos e essas distâncias. Está aqui a reta. Qual a inclinação dessa reta? Está aqui a equação. Inclinação dessas duas células com essas duas células. Vai dar isso aqui, ó, 3,93. A fórmula está aqui, ó, a equação. Ela calcula automático aqui também, ela aparece aqui já. Tá? Eu até vou mudar alguma coisa para vocês perceberem aqui. Ó. Por exemplo, no 1000 metros, o cara fez 4 minutos e 20 segundos. Ó, já mudou tudo aqui. Mudou a reta, a equação e tal. Aí nos 3000, ele fez em 12 e 50. Tá? Então, nesses resultados aqui, a velocidade crítica do cara é bem alta. Por que é bem alta? Porque vocês percebem que eu exagerei aqui nos 1000 e ele consegue fazer os 3000 praticamente, ó, até em menos tempo do que daria mais, que daria 13 minutos, né? Por isso que foi muito alto. Vamos baixar aqui o tempo do 1000 para 3 minutos e 20. Ó, pronto, ó, a velocidade crítica ficou mais realista, né? 3,5 metros por segundo. Já calcula automático aqui, ó, em quilômetros por hora, 3,5 metros por segundo. Já calcula, ó, vezes 3,6, calcula para 12,63 km por hora. E o componente anaeróbio está aqui, ó, 298, né? Que é a interceptação. Então é uma outra equação que se chama interceptação, que é também entre essa e essa célula, né, das distâncias, e essas células aqui dos tempos obtidos. A gente está falando da mesma reta aqui, tá? E ele foi automaticamente mudando aqui porque eu coloquei para ele apresentar a equação da reta. Dá para fazer essa opção ali no Excel.